Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula sobre o nosso tema de 2018, que é Prepara a noiva para as bodas do Cordeiro. Você vai ver que existem alguns errinhos de digitação, porque foi feito correndo para as aulas, mas isso aí a gente vai consertar. Mas o tema da palavra de 2018, que Deus deu ao ministério, foi preparação da noiva para as bodas. Amém? A gente vai falar de muita Bíblia, a gente vai falar bastante sobre um evento que é a esperança de todo cristão. Qual é a esperança de todo cristão? O arrebatamento. Todos os cristãos esperam o arrebatamento. Amém? Acredito que se eu perguntar aqui quem deseja entre morrer e ser arrebatado, todo mundo prefere ser arrebatado. Amém? Não é verdade? Todo mundo prefere, com certeza. Alguns terão a graça de ser arrebatado, outros conhecerão a morte. O importante dessa palavra é a preparação. Porque não importa quando o arrebatamento vem, o que importa é como você vai estar quando ele chegar. Porque se o arrebatamento vir e você não estiver apto, ele vem, vai e você fica. E você não experimenta o arrebatamento. E o arrebatamento para você vai deixar de ser uma esperança para ser um desastre. Porque ele aconteceu e você ficou. Todo mundo já viu aquele filme Deixados para Trás, né? Aquele é o terror de todo cristão. É ou não é? É o nosso Sexta-feira 13, é o filme de Sexta-feira 13 de terror, é o nosso Deixados para Trás. É o nosso filme de terror. Você acordar um dia e você ter acontecido o arrebatamento. Crianças que cresceram na igreja, e eu cresci na igreja, saibam disso. Toda criança que cresce na igreja tem esse medo. Eu conversei com várias crianças, gente da minha idade que cresceu na igreja. Todo mundo já acordou um belo dia em casa, chamou e ninguém respondeu. Tipo, pai e mãe não responderam, o irmão não respondeu, ou acordou tarde, todo mundo saiu de casa, a primeira coisa que vinha na nossa cabeça, caramba, fiquei. Primeira coisa que pensava, e você começava a tremer, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu lembro, era muito louco. Aí eu orava para ver se eu sentia o Espírito Santo. Se eu sentisse, opa. Se eu não sentisse alguma coisa, tipo, medo não deixava, eu falei, dancei de vez. Até a hora que minha mãe chegasse em casa. Então, o que importa para a gente é a preparação. É você estar apto para quando o noivo chegar. Então, esse tema aí, preparando a noiva para as bodas do Cordeiro, ele tem algumas figuras. Eu lembro que na semana passada eu pedi para você trazer caderno, porque eu não ia ter apostila ainda para todo mundo. Espero que você tenha trazido. Então, anota aí. Nós temos algumas figuras nesse tema. A primeira figura é a figura da noiva. Nós temos 3 figuras aí. Então, temos a noiva, nós temos as bodas e nós temos o cordeiro. Isso aí é básico, todo mundo já sabe. A gente só vai passar. Nós temos a noiva, nós temos as bodas e nós temos o cordeiro. Quanto à noiva, eu queria que você abrisse em João 3, por favor. João 3. João 3. João 3, versículo 22. Então, nesse tema aí, preparando a noiva para as bodas, nós temos 3 figuras principais, que é a noiva, bodas e cordeiro. A noiva, todo mundo sabe que é a igreja. Então, Paulo e Jesus, eles se referem à igreja como a noiva. Qual é a outra maneira que Paulo usa para falar sobre a igreja? Qual é a outra figura que Paulo usa para falar sobre a igreja? Corpo, muito bem. 1 Coríntios 12. Então, Paulo ele usa 2 figuras. Ele usa a figura de uma noiva e ele usa a figura de um corpo funcional, que é o corpo de Cristo na terra. Mas aqui o que nos interessa é a igreja como noiva. Então, olha aí João 3, versículo 22. Diz assim: após essas coisas, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. E João batizava também em Enom,
junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. 26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando e todos os homens vão até ele. Rolou um ciúminho entre os discípulos de um e os discípulos do outro. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Então rola uma disputa entre os discípulos de João e outros discípulos, porque em vez das pessoas irem até João Batista para serem batizados, elas estavam indo para Jesus. E João estava ficando sem pessoas para batizar. E aí João vai e dá essa desculpa: olha, aquele que tem a noiva é um noivo. Ou seja, quem é o dono do rebanho é o noivo. Quem é o dono da igreja é o noivo. Ou seja, é Jesus. Eu sou apenas o amigo do noivo, que está presente e ouve. Além de eu ser o amigo, de estar presente e de ouvir, eu me alegro com a sua presença e quando eu o escuto. Aí João fala: esta minha alegria está cumprida. Ou seja, a minha felicidade está completa, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito sendo o amigo do noivo. Eu estou satisfeito que a noiva não seja minha, que a noiva seja do noivo, que a igreja seja de Jesus. E é isso que a gente tem que ter em mente. Principalmente se você é um líder de casa, por exemplo, aqui na igreja. A casa ou o grupo de célula, ele não é seu. Assim como igreja nenhuma é de pastor. A casa e o grupo com o qual você pastoreia, ele é do noivo. A igreja, a noiva, ela é do noivo. Aí João fala essa frase que a gente bem conhece, versículo 30. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Então, a igreja é falada por Jesus e por João e por Paulo como a noiva. Abre 2 Coríntios 11, por favor. Vai anotando essas referências que não tem nada nos slides. 2 Coríntios 11. Olha o tamanho do zelo que Paulo tinha com a igreja que ele tomava conta. 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque tenho ciúme sobre vós, com ciúme divino, porque vos tenho desposado com um marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Ele vira e fala assim: a minha responsabilidade com vocês, com a igreja em Corinto, é tamanha, porque eu tenho que apresentar vocês como uma virgem pura para Cristo. Ou seja, eu tenho que apresentar vocês como uma noiva sem mancha, uma noiva sem pecado, uma noiva pura, uma noiva sem mácula, como ele fala em Efésios 5 também. Então, a igreja aqui, mais uma vez, é colocada como noiva. Agora vai para Efésios. Estou dando a base bíblica de por que a igreja é chamada de noiva, tá? Todo mundo já sabe, mas às vezes a gente não sabe onde é que estão os textos na Bíblia. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Hã? A Bíblia grudou? Efésios 5, 25. Diz assim: maridos, amai vossa esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha o versículo 27. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
a igreja, ela é uma noiva que Jesus vem buscar. Amém? Jesus vem buscar essa noiva quando o Pai determinar que ele vai vir buscar. E essa igreja, essa noiva, ela precisa ser encontrada completamente pura. Isso é uma coisa que me dá um pouco de angústia ao mesmo tempo, quando eu estava fazendo esse estudo, porque essa aqui é a nossa esperança, amém? A gente espera que Jesus venha, a gente espera que Jesus volte, a gente espera pelas bodas. Mas quando a gente olha a igreja, a gente vê tanta coisa que ainda não está do jeito que deveria ser, e que as coisas têm que andar para que o noivo possa vir. Então, ao longo desse estudo e dessas aulas, o que você tem que pensar e refletir é: eu sou uma noiva pronta para receber o noivo. Eu estou pronto para receber o noivo, ou eu estou com alguma ruga? Ou eu estou sujo de alguma maneira? Ou eu estou falho em alguma coisa? Porque a noiva, ela precisa se preparar, e parte da preparação é uma consciência. Você precisa ter consciência de que você vive para se preparar para a vinda do seu noivo. Se você não tem essa consciência, você vive como nos dias de Noé, que a Bíblia fala. Porque a sua preocupação está enraizada no mundo natural e não na volta do nosso noivo. Ok? Então, nós temos 3 figuras: a noiva, bodas e o cordeiro. Então, essa é a base bíblica para a noiva: João 3, 22, 33, 22 ao 31, 2 Coríntios 11 ao 12 e Efésios 5, 25 ao 27. Amém? Amém? Glória a Deus. As bodas ou o casamento. O que é a boda ou o casamento? Significa o quê? O que significa as bodas ou o casamento? Ok, mas qual evento é a boda e o casamento? Qual é o evento? O que acontece quando Jesus voltar? O arrebatamento. O arrebatamento é o casamento. Quando a igreja for arrebatada, ela vai encontrar Jesus nos ares, como diz em 1 Tessalonicenses, a gente vai ler daqui a pouco. Quando a igreja for arrebatada nos ares, ela vai se unir a Jesus, e a Bíblia fala, Paulo fala aos Tessalonicenses, que a igreja vai entrar em Deus. Ela vai se tornar uma com Deus. Não vai haver mais separação, porque não vai haver mais pecado nesse estágio. E aí, nesse momento, vai haver a consumação do casamento. Porque neste momento onde nós estamos vivendo um período de noivado. Amém? Nós estamos vivendo um período de noivado. Eu vou explicar de novo a cerimônia da taça, ou a cerimônia do vinho, que eu expliquei muito tempo atrás aqui na igreja. Ok? Então, se você não estava nessa aula que eu expliquei, pegue um papelzinho e anote. Durante um tempo, eu ensinei isso aqui na igreja algumas vezes, e depois eu deixei de ensinar isso, porque eu até falei isso com vocês, porque eu não encontrei outra pessoa que ensinasse sobre o ritual do vinho, a não ser um único rabino. Então, como eu não encontrei ninguém que falasse a mesma coisa que um cara, eu fiquei meio assim da questão da credibilidade e parei de ensinar o ritual da taça. Conversando com a pastora Sheila, eu falei para ela, ela falou assim: não, é isso aí mesmo. Esse é um dos rituais de casamento, porque os judeus têm vários, então eu estou voltando a ensinar agora. Como é que funciona o casamento judaico, ou na época de Jesus? Na época de Jesus, os casamentos eram arranjados, igual ainda é na Índia. Sabia que na Índia os casamentos ainda são arranjados? Doideira isso, né? Os casamentos eram arranjados, a família do noivo buscava uma noiva. E aí, quando encontrava uma noiva, procurava a família da noiva. E aí ia até a casa da noiva e falava assim: olha, meu filho quer casar com a sua filha. Temos tal, as nossas posses é tanta, o que você acha? Ok, vamos dar em casamento. Nesse momento em que estava tudo ok para o casamento, uma celebração era feita, que era a celebração da taça. Pegava-se uma taça de vinho, colocava vinho, o noivo bebia e a noiva bebia também. Nesse período, apesar de o casamento não estar consumado, eles não moravam juntos, não havia sexo ainda,
eles já estavam casados. Ok? Tanto que no período em que Maria, o Espírito Santo concebe Jesus nela, ela estava nesse período de noivado. Eles não estavam morando juntos ainda. Se você ler o Evangelho, eles não estavam morando juntos ainda. Mas a Bíblia fala que Maria já havia sido prometida a José. Eles já haviam feito a cerimônia das taças ali naquele momento. Então, só os dois bebem e o cara vai embora da casa, junto com o pai dele. Alexandre, está alto. Abaixa para mim, por favor. Obrigado. E o cara vai embora da casa da noiva. A noiva fica e o cara vai embora junto com o pai. Nesse período que ele vai embora, ele vai para preparar uma casa. Porque, afinal de contas, quem casa, quer casa. Não é isso que diz? Então, ele ia para preparar uma casa para ele poder morar com a sua noiva. Ele ia embora com seu pai e a noiva ficava. Ele ia e preparava uma casa. Só que só quem sabia o momento que o noivo deveria retornar para a noiva era quem? O pai dele. O pai dele. Era o pai dele que falava assim, olha, agora você está pronto, agora você pode voltar para pegar a sua noiva. Nesse momento em que os dois estavam separados, o noivo não bebia vinho mais. O noivo só bebia vinho no momento da cerimônia, com a noiva, no momento que os dois fazem um noivado. Enquanto eles estão separados, o noivo não bebe vinho, porque o vinho é um símbolo de alegria. E o noivo só teria alegria novamente plena quando estivesse com a noiva. Agora, abre a sua Bíblia em João 14. João 14. João 14. Está dando para me ouvir? Ok. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Isso aqui é Jesus falando sobre a cerimônia da taça. Assim como o noivo que toma o vinho, ele se afasta da noiva para preparar a morada, eu também vou preparar uma casa. Isso é Jesus falando essa parte da cerimônia do vinho em relação à igreja. Vai agora para Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24 é um dos principais textos na Bíblia que falam sobre o fim dos tempos. Não adianta você querer estudar escatologia lendo Daniel, Apocalipse, se você não entende Mateus 24. Mateus 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora, ele está falando sobre a volta dele, mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Na cerimônia, no casamento judaico, a única pessoa que sabia quando o noivo iria voltar para pegar a noiva, não era o pai do noivo, que dizia, beleza, agora você pode ir porque você está pronto. É isso que Jesus fala. Jesus veio falar assim, eu como noivo, que vou voltar para a minha noiva, eu não sei quando que eu vou retornar, a não ser o meu pai. Versículo 36. Mas daquele dia e hora, nenhum homem sabe. Não, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu pai. Agora vai para Mateus 26, 29. Mateus 26, 29. É muita referência bíblica. Todo esse estudo a gente vai ter muita referência bíblica, porque é um assunto um pouco complicado e eu preciso da base de tudo. Mateus 26, 29. Mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu beberei novamente convosco no reino do meu Pai. Jesus vira e fala, isso aqui é a última ceia. Jesus vira e fala, está vendo o vinho? Eu não vou mais beber o vinho até que eu esteja novamente reunido com vocês. Finalzinho do versículo 20 o quê? 9. Minha Bíblia não está marcada, gente, ela é nova, não acha as coisas. E da videira até aquele dia em que eu beberei novamente convosco no reino do meu Pai. Nesse momento aqui, ó, e o beberei novamente convosco no reino do meu Pai. Quando é que isso vai acontecer? No arrebatamento.
nas bodas. As bodas é um casamento normal, tem festa, tem alegria e tem vinho, referência de alegria. Hã? E tem casa para morar, exatamente. Nesse momento aqui, Jesus vai voltar a beber vinho. Cara, para pensar. Jesus virou e falou isso aqui em Mateus 26, no momento da última ceia, pouquinho antes deles ir para a cruz e morrer. Foi a última vez que ele tomou vinho. Hoje, Jesus é a única pessoa com corpo ressurreto e glorificado. Única, ressurreto e glorificado. Ele é o primogênito da ressurreição. Desde então, ele está à direita do Pai no céu. Então, tenham isso em mente, Jesus não está no céu com um corpo espiritual. Jesus tem corpo físico no céu. Muito doido. Só que o corpo dele é glorificado, o corpo dele não perece. O corpo dele não é destruído quando ele chega perto de Deus. Lembra Moisés? Moisés viu Deus de costa. Porque Deus falou para ele, se você me olhar de frente, você vai morrer, porque o nosso corpo físico não é glorificado ainda, não está glorificado, ele é corrompido pelo pecado. Agora, Jesus ele já está ressurreto, ele já ressuscitou e ele está com o corpo dele glorificado. Ele tem corpo físico agora no céu. Mas ele, desde a crucificação e desde a ressurreição, ele não voltou a beber vinho. E ele só vai beber vinho novamente no momento das bodas, no momento do arrebatamento. Ok? Então, explicando rapidinho a cerimônia do vinho, isso aqui é uma cerimônia de casamento judaico, porque a gente vai falar muito sobre casamento. Ok? Alexandre, volta para mim lá. Então, uma das figuras é a boda, que é o casamento. Lembra, bodas do cordeiro é sempre o arrebatamento. E cordeiro que é quem? Quem? Pode falar com vontade, gente. Obrigado. Abre em João 1. João 1, versículo 29. João 1, versículo 29. Eu vou tentar explicar um pouquinho sobre doutrina do arrebatamento hoje. Vamos ver se vai dar tempo. João 1, versículo 29. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Um dos títulos, ou uma das características de Jesus no Novo Testamento é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na sua Bíblia, em João 1, 29, tem alguma referência, caneta? Não tem? Que feio, hein? Mandei vocês fazerem essa referência nos estudos lá para trás. Vai para Apocalipse 13, 8. Tem? Apocalipse 13, 8. Faz as referências à mão, gente, na Bíblia. Porque aí quando você estiver lendo uma coisa, já vai mandar ir para outra. Apocalipse 13, isso vai te ajudar na hora de você ler sua Bíblia. Apocalipse 13, 8. Também tem Gênesis 3,15, provavelmente, se você anotou na sua Bíblia. Apocalipse 13, versículo 8. Porque esse versículo do Apocalipse 13, 8, fala sobre o plano da redenção. E o plano da redenção, a primeira vez, é dito em Gênesis 3,15. Tá? Apocalipse 13, 8 diz, e todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Calma aí. Versículo 6. E ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Ele está falando aqui sobre o anticristo, a besta. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. A pessoa que foi morta desde a fundação do mundo não quer dizer que Jesus morreu lá no início. Quer dizer que um plano de redenção foi traçado desde o início de todas as coisas. Esse plano da redenção é Gênesis 3,15. É quando Deus fala que o filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente, é Jesus. Jesus pisa a cabeça da serpente quando ele morre na cruz e ressuscita. Amém? 3,15. É chamado de o proto-evangelho.
É a primeira vez que Jesus aparece, é o primeiro evangelho. Ok? Então a noiva é a igreja, as bodas aí são o casamento ou o arrebatamento e o cordeiro é Jesus. Em relação à preparação, vai para Mateus 25. Nós estamos falando sobre preparação, Mateus 25. Mateus 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas, resumindo, 5 estavam preparadas para receber o noivo, eles tinham azeite ou óleo suficiente. 5, quando o noivo chegou, elas não estavam preparadas. Isso fala, talvez seja a parábola mais clara sobre essa questão de preparar a noiva para a volta do noivo. E como você vai estar no momento que ele voltar. A gente brinca, né? Ah, você vai ser a noiva inteligente ou a noiva nécia, ou a ignorante. Isso que eu falei, não importa quando que o arrebatamento vai acontecer. Se ele vai acontecer antes da tribulação, se ele vai acontecer no meio, se ele vai acontecer depois, apesar de todo mundo saber que eu acredito que vai ser depois. Não importa como que isso vai acontecer ou quando, o importante é como você vai estar no momento que acontecer. Ainda sobre preparação, vai para Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17. Diz assim: E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Uma característica da noiva de Cristo, além de ela estar pronta, ela deve estar desejosa. Ela deve estar na expectativa da volta do noivo. Se você está desejoso ou desejosa que o noivo volte, você irá se preparar para ele. Se você não tem esse desejo que ele volte, a preparação vai ser negligenciada. Significa que você não vai dar tanta importância para isso aqui que a gente vai falar. Porque Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar amanhã, para mim tanto faz, porque eu não estou tão desejoso assim quanto a volta de Cristo. Essa é a questão. Além de estar preparada, você deve estar na expectativa e desejando que ele volte. Ok? Para a gente terminar essa primeira parte aí, vai para 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, versículo 4. Lê para mim, Elis. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Fala o microfone aí, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. A volta de Cristo e os crentes. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo, em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras.
O arrebatamento é dito mais especificamente no versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim entraremos para sempre com o Senhor. Olha só, o encontrar o Senhor nos ares são as bodas. É o arrebatamento. Walking Dead total. Exatamente, e depois a igreja vai ser arrebatada. Nesse momento que a igreja for arrebatada, nós, igreja, estaremos casados com o nosso noivo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Dúvidas sobre esse texto? Todas. Dúvidas sobre esse texto? Ninguém tem dúvida? Todo mundo fala assim, a gente vai ser arrebatado, mas ninguém dá o texto, né? O texto do arrebatamento é esse texto de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você quer ser o primeiro na fila, deseje morrer. Se você morrer, você vai ir primeiro da galera que vai ser arrebatada. Tem que ter um prêmio, né, galera? Já que o pessoal conheceu da morte, eles ressuscitam primeiro e depois o arrebatamento. Manda, Gessilda. Não, corpo físico. Os mortos. Como assim? A gente vai estar vivo. Agora, eu não sei qual vai ser a diferença de tempo. Calma. Eu não sei qual vai ser a diferença de tempo entre uma coisa e outra. Na minha cabeça, vai ser um evento rápido. Puf, puf. Ele vai restaurar os corpos. Lembra quando Jesus... É uma coisa interessante. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, a Bíblia fala que é o corpo, que túmulos de santos que estavam enterrados em Jerusalém, eles ressuscitaram e eles entraram em Jerusalém dando testemunho da ressurreição. Walking Dead total. Essa galera que quando Jesus ressuscitou também, aquilo ali foi uma sombrinha, uma pequena sombra daquilo que irá acontecer no futuro. Daquilo que irá acontecer no futuro. Voltou. A Bíblia fala que eles entraram em Jerusalém. Foi uma doideira, eu acho, né? Mas a Bíblia fala que eles entraram em Jerusalém e eles davam testemunho sobre a ressurreição. Na minha opinião, eles voltaram a morrer depois. Porque a Bíblia fala que ninguém ressuscitou ainda. Eles foram servir de testemunha. Não é só dar uma voltinha, calma. Às vezes a gente reduz as coisas a um simplismo que não existe. Eles não foram dar uma voltinha, eles deram testemunha sobre a ressurreição de Cristo. Na minha opinião, graças a eles e graças aos discípulos, que depois viraram apóstolos, que foi ensinado e foi propagado por toda a terra que Jesus ressuscitou. Não foi só dar uma voltinha, não, eles tiveram um papel importante. Vai. Difícil saber. Difícil saber. A Bíblia fala que corpos de santos levantaram. A gente não sabe se foi antes ou foi depois. Lembra? Novo Testamento é só após a cruz. A gente acha que o Novo Testamento é Mateus. Amém. Mas até a cruz era antigo. A nova aliança é cruz. A coisa muda de antigo para novo no final de Mateus, quando Jesus morre e ressuscita. Ok? Mais alguém? Não? A gente vai falar muito sobre arrebatamento ainda. Relaxa. O texto, passa para mim, Alexandre, por favor. Alexandre, pode passar. Passa. As bodas do Cordeiro, essa imagem bonita. Pode passar. Márcia está aqui. E antes da gente entrar isso daí, vai para o Apocalipse 19.
Márcia estava te chamando, a Alexandre está te chamando. Está indo. Apocalipse 19. Papai. Cara, presta atenção, todo estudo que tem como base Apocalipse não pode ser chato. É ou não é? Apocalipse 19. É porque está gravando, então eu vou consertar. Nenhum estudo é chato, porque tudo é a palavra de Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam? Apocalipse 19, versículo 6. Alguém vai ler para mim, tá? Deixa eu só ver da onde até onde. Do 6 ao 9. Lê para mim, Marcos. Apocalipse 19, do 6 ao 9. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Então a gente vê que o anjo, e existe uma adoração no céu, existe um louvor no céu, que é o versículo 6 e o versículo 7, dizendo: e ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e a sua esposa já se preparou. Existe um motivo de louvor no céu, nesse momento aqui, nesse estágio em que João viu, que era o momento das bodas do Cordeiro. Repara que na Bíblia existe um momento específico onde vai haver adoração no céu e louvor a Deus e gratidão a Deus, porque a noiva, nós, estamos preparados. Isso não é sensacional? Quando a gente estiver preparado e chegar o momento de Jesus vir ao nosso encontro, o céu inteiro vai parar e vai festejar por causa disso. Por quê? Porque desde Gênesis, agora é o texto lá do slide, desde Gênesis a Apocalipse, Deus planejou e arquitetou união. Deus, ele não planeja uma união no sentido de sócios, no sentido apenas de parceiros, de amigos. Deus, ele planeja uma união em sentido de família. Deus sempre quis família para junto de si. Abre em Deuteronômio... Amém. Deuteronômio 32, por favor. Eu vou explicar todo esse texto de Apocalipse. Mas calma. Vamos para Deuteronômio 32. Oi? Deuteronômio 32. Versículo 9. Deus sempre quis família. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, ele sempre quis família. Deus sempre pensou em família. Ele pensou em família quando ele criou Adão e Eva, quando Jesus veio e virou o seu primogênito, seu primeiro filho, ele designou uma família para Jesus, que é a sua noiva. Ele preparou uma noiva para Jesus, assim como ele preparou uma família para ele. Deuteronômio 32, versículo 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. A porção do Senhor, a parte que cabe a Deus é o seu povo. A herança do Senhor é o povo dele. A herança de Deus somos nós. Olha que legal. Aquilo que Deus herda é o homem. Deus não herda o mundo. Deus não herda a criação. Deus não herda os animais. Ele herda o homem. O homem é feito família de Deus. Vai para Efésios 1 agora, por favor. Efésios 1. Efésios capítulo 1.
versículo 17 e 18. Efésios 1, versículo 17 e 18. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A sua herança, a herança de Deus, são os santos, são os cristãos, ou é a igreja, é a sua noiva. A ideia de Deus foi sempre viver em família, foi sempre ter para si uma família. Vai para Gênesis 2,18. Eu ensinei Gênesis 2,18 semana passada. Mas como tem gente que não estava, eu vou passar rapidinho. Gênesis 2,18. E o Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Adão na Bíblia é um tipo de Jesus. Amém? Já ouviram essa expressão, tipo de Jesus? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu essa expressão, um tipo de Jesus? Ok. Um tipo de Jesus são pessoas, são homens no Antigo Testamento que representam quem Jesus viria a ser no Novo Testamento. Então, Davi, por exemplo, era um tipo de Jesus, porque ele vivia num período onde não era possível ele ter uma comunhão plena ou uma comunhão tão profunda com Deus, porque o Espírito Santo ainda não estava na terra, e Davi vive essa comunhão. Moisés é um tipo de Jesus, porque Jesus ele é o nosso libertador, ele é aquele que nos livra da garra do diabo, do império das trevas, e Moisés liberta o povo da garra do Egito e dos egípcios. Melquisedeque, que aparece em Gênesis, é um tipo de Jesus. Ele é um sumo sacerdote, aparece com Abraão trazendo pão e vinho. Jesus é o nosso sumo sacerdote, como dizem Hebreus, e ele é o nosso corpo, o nosso pão, e também é o nosso vinho, porque ele derramou o seu sangue na cruz. Então, ao longo, Josué também é um tipo de Jesus. Ele cruza o Jordão, levando o povo de Deus para a terra prometida, e ele vira e fala assim: vamos cruzar o Rio Jordão, para que o povo tenha descanso. E no Novo Testamento a Bíblia fala que Jesus é o responsável por nos trazer descanso. Então Josué também é um tipo de Jesus, inclusive Josué e Jesus em aramaico é o mesmo nome, que é Yehoshua. Então ao longo de todo o Antigo Testamento existem pessoas, homens, que são tipos de Jesus. Adão era um cara desse. Adão era o tipo de Jesus, era um tipo de Jesus e foi o primeiro tipo de Jesus. Paulo, quando ele vai falar, se não me engano é Paulo, no Novo Testamento, ele fala que Jesus é o segundo Adão, ou o último Adão. Temos o primeiro Adão, que é o Adão de Gênesis que nós lemos, que pecou, que caiu, que foi destituído da glória de Deus. E nós temos o Adão, que é o segundo Adão, que é Jesus, é o cara que veio à terra para retirar o pecado do mundo e para nos reconciliar com o Pai. Ok? Dúvida? Jesus é o segundo Adão, porque o pecado entra com o primeiro Adão e o perdão entra com o segundo Adão. O pecado ele entra com Adão no Gênesis. E o segundo Adão, que é Jesus, que Paulo chama de segundo Adão, ele é o responsável, é o último. Ele é o responsável por tirar o pecado do mundo, porque quando ele morre, todos os pecados são perdoados. Existe a possibilidade de todo o pecado ser perdoado. Fala, Érica. Tá de boa? Dúvida? O que ficou confuso? Procura para mim, Elias, essa referência de segundo Adão ou último Adão. Paulo. É Romanos? Vai para 1 Coríntios 15. Eu não tenho de cabeça.
É. É isso aí mesmo. 1 Coríntios 15, versículo 45. Diz assim: e está escrito, o primeiro homem, ou o primeiro Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Jesus, foi feito em espírito vivificante. É Ele que dá vida. É graças a Jesus que nós temos vida eterna. Espírito vivificante, 1 Coríntios 15, 45. Mas não é o primeiro que é o espiritual. O primeiro é natural. E depois o que é espiritual. Ou seja, o segundo é o espiritual. O primeiro Adão é natural. O segundo Adão, que é Jesus, é que é o espiritual. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. E tal qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Assim como hoje eu e você temos a imagem do Adão natural, no momento que nós encontrarmos Jesus nos ares, nós receberemos a imagem do Adão celestial, do segundo Adão. Porque o nosso corpo físico não vai ser mais o físico natural, mas vai ser o físico glorificado. 1 Coríntios 15, 45. Ok? Versículo 50. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que ele vira e fala, nem todos morreremos, mas todos nós seremos transformados. Então, os santos que já morreram, eles já dormiram. Na Bíblia, o dormir significa morte, tá? Todos os santos que já morreram, eles já dormiram, mas eles serão transformados no momento da ressurreição. Agora existirão aqueles que não conhecerão a morte, que é a galera que vai ser arrebatada. Ainda que você seja arrebatado, ainda que você não morra, você também vai ser transformado. Porque é o que ele diz no versículo 50. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O seu corpinho físico que você tem aí sentado, ele não vai entrar no céu. Amém? O quê? Glória a Deus. Ele não vai entrar no céu. Você vai receber um corpo glorificado. Thales, como é que vai ser isso? A nossa aparência vai mudar, a minha idade vai mudar? Não sei. Eu sei que você vai receber um corpo glorificado. Exatamente. Então, com certeza vai ser melhor. Não é verdade? Sem ruga. Receberemos um novo nome. O que tem? Provavelmente não. A Bíblia fala em Apocalipse que todos nós iremos receber um novo nome. Uma pedrinha branca com um novo nome. A mudança de nome na Bíblia, ela significa domínio ou governo. Então, quando Deus muda o nome de homens na Bíblia, significa que Deus está sendo pai e governando sobre a pessoa. Quando ele muda o nome de Saulo para Paulo, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, mais de quem que ele mudou? De Jacó para Israel. Toda vez que ele muda um nome, ele está sendo pai e está governando sobre a pessoa. No momento que a gente for arrebatado e que o nosso corpo for glorificado, além de um corpo novo, glória a Deus, nós também receberemos o nosso novo nome. Porque quem deu o seu nome foi o seu pai e a sua mãe. Quem tinha domínio sobre você. Quem vai te dar o seu novo nome vai ser o seu pai, que vai ter domínio pleno sobre você. E aí você vai receber um novo nome. Ok? Se você não gosta do seu nome, tranquilo, vai mudar. Amém? Então, Adão e Eva. Adão é um tipo de Jesus e Eva é um tipo de igreja. Adão é um tipo de Jesus, Eva é um tipo de igreja. Quando Deus olhou para Adão e viu Adão, ele virou assim, não é bom que Adão esteja sozinho, vou criar uma ajudadora. Cria Eva. Quando ele pensa em Jesus, ele vira e fala assim, eu quero para mim uma família e quero uma noiva para o meu filho. Então, Adão é uma figura de Jesus e Eva é uma figura da igreja. Depois, no Novo Testamento, nós temos Jesus, que é Jesus, e nós temos a igreja, que é a figura de uma noiva. Agora, volta para Apocalipse 19, que eu vou explicar aquele texto. Apocalipse 19. Antes, se vocês quiserem anotar isso, vocês podem anotar. Em Apocalipse aparece
3 tipos de mulheres. Anotem, porque Apocalipse é cheio de figura. Em Apocalipse existem 3 tipos de mulheres. Deixa eu pegar minha Bíblia velha, que eu acho as coisas melhor. Existe a figura da mulher, que é de Apocalipse 12. Podem escrever. Figura da mulher, que é de Apocalipse 12. Na minha humilde opinião, ok? Porque todo mundo discute em relação a isso. Na minha opinião, esse texto de Apocalipse 12 que fala sobre a mulher e o dragão, na minha opinião, a mulher é Israel. Na minha opinião, é Israel. Então, nós temos 3 tipos de mulher. Essa primeira mulher aí, na minha opinião, é Israel. Sintam-se livres para discordar de mim, tá de boa. Tem uma outra mulher, que é de Apocalipse 19, primeira parte. Cadê? Isso, Apocalipse 12. É a grande Babilônia, ou grande prostituta. Apocalipse 19, a grande prostituta. A pastora Sheila tem vários nomes. A grande rameira, por aí vai, ela se diverte. Apocalipse 19, do 1... O 2, né? Pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra. A grande prostituta é o sistema mundo, que é Babilônia. Ok? É o que está reinando aí. E existe a segunda mulher, ou a terceira mulher, que é a noiva, que está em Apocalipse 19, versículo 7. Porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. Ou esposa. Já está como esposa? Não tem problema não. Nesse momento aí, apesar de a sua Bíblia estar como esposa, não existiu consumação. Ok? Ainda é uma noiva. Não existiu consumação. Então, em Apocalipse existem esses 3 tipos de mulheres. Eu quero ler de novo Apocalipse 19, versículo 6. Vamos ler do 1 e 2. Apocalipse 19, versículo 1 e 2. E depois dessas coisas eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu dizendo: Aleluia, salvação e glória e honra e poder ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. A grande prostituta, como é que está ali? A grande prostituta. A grande prostituta é esse sistema do mundo que a gente chama de Babilônia, que governa hoje o mundo, que corrompe a terra com pecado, que deturpa a infância de criança, que fala sobre ideologia de gênero, que fala sobre uniões homoafetivas, que matam e perseguem a igreja no mundo todo, na Coreia, nos países da África, no Oriente Médio, recentemente em países que a gente não via esse tipo de perseguição, como na Venezuela tem acontecido. Esse é o sistema mundo que mata os justos, que matam os filhos. Só que o que acontece? A grande prostituta já foi julgada. O julgamento é o versículo 2. Porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. A grande prostituta já foi julgada. Isso aqui ainda não aconteceu. Mas ela já tem uma sentença. O futuro da grande prostituta já está traçado. Exatamente. O futuro já está traçado. Quando Jesus voltar, isso aqui vai acontecer. Mas ela já sabe o futuro dela. Ok? Então existem 2 figuras. Existe em Apocalipse 19. Existe a figura do louvor, porque a grande prostituta foi julgada e foi vencida. E existe também a alegria e o louvor, porque a noiva está pronta. Versículo 6. Aleluia, porque o Senhor Deus Onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. A figura do versículo 7, já se preparou, é uma figura no futuro. Quando João vê essa imagem, ele já vê a imagem preparada, a noiva preparada.
Nós estamos ainda antes do versículo 7. Nós não estamos ainda como noiva preparada, nós estamos ainda como noiva em preparação. E sua esposa já se preparou. 8. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. O que significa essas expressões aí, gente? O que é linho fino, o que é resplandecente e o que é puro? O que isso significa? Hein? O que é o linho fino primeiro? Lê o versículo. O que é o linho fino? Justiça. Vestido de justiça. Vai para 2 Coríntios 5, 21. Não fecha Apocalipse. Lê para mim alguém 2 Coríntios 5, 21. Isso. Espera aí que tem que falar no microfone. Alguém vai ler? Quem vai ler? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus ou vestidos de justiça. O que é o processo de justificação? Nós somos justificados do nosso pecado, ou seja, a culpa pelos nossos pecados é retirado. Justificação na Bíblia que Paulo ensina é que é a retirada de culpa pelos pecados, oferta de culpa. Quando Jesus ele é dado, ele se entrega como oferta de culpa, quer dizer que a nossa culpa pelos nossos pecados é retirado de nós. Vai para Isaías 61, 10. Isaías 61, 10. Eu me regozijarei grandemente no Senhor, minha alma estará exultante no meu Deus, porque Ele me tem vestido com as vestes de salvação e tem me coberto com um manto de justiça, como um noivo no dia do casamento adorna a si mesmo com ornamentos e como uma noiva no dia do casamento adorna a si mesmo com as suas joias. Quando lá volta para Apocalipse 19. Quando lá em Apocalipse 19, versículo 8, diz, e foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino. Esse linho fino é a justificação. Isso aqui fala sobre o crente. Quando você se converte, você aceita Jesus, você recebe a Jesus e você passa pela justificação. Quer dizer o quê? Que os seus pecados são retirados de você, a culpa pelos seus pecados são retirados. Porque a única coisa que você merecia por causa do seu pecado era a condenação. Você só merecia inferno. Isso é graça, favor imerecido. A única coisa que eu merecia por causa dos meus pecados era inferno, era a danação eterna. Mas aí vem Jesus, exato, nos abre um novo caminho, nos permite ter a dádiva e a graça da salvação, e nesse momento, a culpa pelo meu pecado é retirada de mim. E em vez de eu vestir vestes de vergonha, ou em vez de eu vestir ou estar com a minha vergonha exposta, a nudez, ele me veste de salvação, como diz Isaías 61, 10. Ele me veste de justiça, como diz Isaías 61, 10. E como a noiva vai estar adornada de linho fino. Isso é justiça. O que significa puro? Puro. Puro significa puro. Significa santo, sem sujeira. Essa veste de justiça, essa salvação, deve vir acompanhada de santidade. A noiva, quando ela vai se encontrar pronta, ela vai porque ela vai estar vestida de justiça, ou seja, ela vai estar salva, e ela também vai estar santa, ela vai estar pura. O que significa resplandecente? Melhora essa luz aí. O que significa resplandecente? Iluminado. Melhora isso daí. O que significa resplandecente?
Melhor isso daí, parecido com Cristo é ótimo. Essa luz, claridade, vai estar piscando, tipo, é um neon. O resplandecente é vestido de glória. A luz, glória. A luz e tudo na Bíblia, no Novo Testamento, luz e resplandecente é símbolo de glória. A noiva vai estar vestida de glória. Adão e Eva, antes de caírem, eles não estavam vestidos de glória? Depois a Bíblia fala, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Eva, que é uma figura da noiva em Gênesis, antes dela cair, ela era vestida de glória. A primeira Eva, talvez, a gente pode botar assim. Aí a segunda Eva, ou a última Eva, que é a igreja e a noiva, ela também vai ser vestida de glória nesse dia. É o que o Marcos falou aqui, é a restauração daquilo que foi perdido. O termo restauração é mais do que dar aquilo que você perdeu. É te colocar num lugar de honra que você perdeu. É te colocar num lugar de destaque que você perdeu. Então, quando a Bíblia fala que Deus é capaz de restaurar famílias ou restaurar vidas, Ele não é simplesmente capaz de restituir aquilo que foi perdido. Ele restaura a posição de honra. Quando a Bíblia, quando Marcos falou que a noiva, ela vai ser restaurada, porque antes Adão e Eva eram revestidos de glória, pecaram, foram destituídos da glória de Deus, e nesse momento a noiva vai ser revestida de glória novamente, quer dizer restauração, aquele lugar de honra, que Adão e Eva tinham e perderam, isso vai ser restaurado nesse momento de Apocalipse 19. Então a igreja, ela vai estar vestida de justiça e de salvação, ela vai ter santidade e ela vai estar vestida da glória de Deus. Amém? Finalzinho do versículo 7, porque eu esqueci de falar. Porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. Vai para 2 Coríntios 7:1. Falando rapidinho sobre preparação. 2 Coríntios 7:1. Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Pesado isso? Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e de espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A preparação da noiva, para chegar ao ponto de chegar em Apocalipse 19, e João vê já a noiva preparada, ela se dá através de purificação, de você deixar pecado, de você deixar iniquidade e de você seguir aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu ensinei isso também, acho que no nível 1. O processo de santificação é uma coisa chamada de santificação continuada. Quando você é salvo, você é justificado. Amém? Você é redimido. Redenção fala sobre você como um escravo que é comprado da sua escravidão e colocado em liberdade. Justificação é a retirada da culpa pelo seu pecado. Quando você peca, ainda que seja uma vez, a única coisa que você merece é o inferno e a condenação. Vem Jesus e retira essa culpa. Apesar de você ter pecado, você se tornou mas você se tornou apto a ir para o céu. Isso é justificação. Logo depois tem a santificação. A santificação não é uma coisa que você passa uma vez e acabou. A santificação é continuada e ela é diária. Você deve santificar todo dia. Todo dia, quando você pecar, você deve confessar os seus pecados, pedir perdão, se arrepender e buscar não pecar mais. Isso é santificação continuada. É isso que Paulo fala no finalzinho do versículo 1. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Existe alguma outra versão? Sem ser o aperfeiçoando? Ninguém? Ok. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É essa santificação continuada. Quando chegar a hora do arrebatamento, em Apocalipse 19, a gente vai passar do ponto da santificação
para entrar no ponto da... Ninguém lembra disso da aula? Depois que passa da santificação e nós somos arrebatados, nós passamos pelo quê? Redenção, glorificação. Então nós somos redimidos, nós somos justificados, nós vivemos em santificação continuada, e quando você ressuscitar ou quando você for arrebatado, você vai passar pela glorificação. Vai para a glória. O seu corpo vai ser glorificado. Ok? Você vai estar um com Deus. Vai para 1 João 3,3. Primeira João 3:3. 1 João 3:3. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Para a gente terminar essa parte, vai para Judas. Judas, capítulo único. Só tem um, é capítulo único. Versículo 21. Judas, versículo 21. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservai-vos no amor de Deus, esperando. A noiva, além dela se preparar, ela precisa esperar a volta do noivo. Ela precisa esperar, ela precisa estar desejosa. Ok? Então, lá em Apocalipse 19, para a gente terminar. Porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me, escreve, abençoados são aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Características do arrebatamento, anotem aí se vocês quiserem. Estamos terminando. Do 6 ao 9. Arrebatamento. Será o dia do casamento, né? Isso aí todo mundo sabe. O arrebatamento será consumado no céu, que é o que diz em 1 Tessalonicenses 5. Ele se encontrará... Isso tudo eu já falei, gente. Ok, tá bom. O arrebatamento será o dia do casamento. Eu tô calmo. Calma. O arrebatamento será o dia do casamento. Segundo, ele será consumado no céu. Isso está em 1 Tessalonicenses 4. E é a esperança do verdadeiro crente. É o terceiro. É a esperança do verdadeiro crente. Anotem isso também. No processo de preparação, todo mundo trabalha. O pai do noivo trabalha, o noivo trabalha e a noiva trabalha. No momento da preparação, todo mundo trabalha. Gente, é igual um casamento normal. Casamento normal não tem preparativos? Não é verdade? A família não se envolve, o noivo e a noiva não se envolvem. Não dá um trabalhão e todo mundo prepara para o grande dia. É a mesma coisa. O pai da noiva trabalha, o noivo trabalha e a noiva trabalha também. Para a gente terminar, o que é arrebatamento? Arrebatamento, anotem isso, arrebatamento no grego significa harpazo. H-A, harpazo. H-A-R, pazo, com Z. Harpazo. Não o quê? Não o quê? Harpazo. É arrebatamento no grego. Ok? H-A-R-P-A-Z-O. Harpazo.
Olha que legal o significado de harpazo, ou os significados. Anotem. Agarrar, arrancar, puxar, é violência pura. Puxar, lançar a rede, levar para longe, esse é o meu preferido. Tomar a força. Tomar a força para mim é o melhor. Então, quando a gente vira e fala assim, nós seremos arrebatados, quando fala assim, nós seremos arrebatados, significa, nós seremos tomados à força. A principal característica do arrebatamento é a seguinte, você não escolhe quando acontece. Quando chegar, você vai ser tomado à força. Levar para longe. Gostou? Para mim, esse texto, esse significado, quando eu li, me lembrou muito Colossenses 1. Me lembrou muito Colossenses 1, versículo 13. Diz assim, ele é Jesus. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse nos tirou no grego é tirou com violência. É puxar, como se pegasse pelo cabelo e arrastasse. Tirasse do império das trevas e levasse para o império do reino de Deus. É muito parecido com arrebatamento. No momento do arrebatamento, primeira Colossenses é ótimo. Colossenses 1,13. No momento do arrebatamento, nós seremos tomados à força. Você querendo ou você não querendo. Ezequiel, numa visão, quando ele pega Ezequiel para ter uma visão, ele pega Ezequiel pelos cabelos igual um bonequinho, e ele é um arrebatamento. Ele é tomado à força, ele não escolhe. Toda pessoa que tem uma experiência de ser arrebatada, ela não escolhe. Para a gente terminar, abre rapidinho Apocalipse 24. E agora é para terminar mesmo, é o último texto. Apocalipse 24. Oi? 24, gente. É Mateus, foi mal. Mateus. Desculpa. Não tem. O único texto que tem mais em Bíblias diferentes é Daniel. Daniel, dependendo da Bíblia que você usa, vai uma dica. Dependendo da Bíblia que você usa, o seu Daniel vai ter mais capítulos do que a Bíblia do seu irmão. Se a sua Bíblia for a King James, ela provavelmente vai trazer, acho que 2 capítulos a mais no final de Daniel. Sem problemas. É uma alegoria aqueles 2 capítulos finais. Mateus 24, falei certo agora, Mateus 24, versículo... Calma que eu estou vendo. Eu vou ler... o 29 e o 30 e o 31. E depois eu vou pular para o 37. Beleza? Não, vamos para o 37 primeiro e depois eu volto no 29. Diz assim, Mateus 24, 37. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Presta atenção, isso aqui não é literal. Não quer dizer que você não pode andar com uma pessoa, porque 50% de chance aí. Não quer dizer isso. Quer dizer que enquanto alguns serão levados, outros ficarão. E o mais importante nesse texto é o 37. Pois a vinda do Filho do Homem será a semelhança dos dias de Noé. Nos dias de Noé, Noé estava falando, vai chover, vai chover, vai chover.
e ninguém ouvia. É o que a gente faz. Hoje a gente proclama o evangelho, se arrepende, Jesus está voltando, e ninguém ouve. Nos dias de Noé, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quer dizer que elas viviam sem a preparação para o noivo. É a parábola das 10 virgens. Isso é uma das principais características desse período que a gente vai viver no arrebatamento. Para a gente terminar, Mateus 24, 29. Logo depois, essa aqui, Mateus 24, 29, fala sobre o momento do arrebatamento, ok? Mateus 24, 29 ao 31. Presta atenção nesse texto. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Versículo 30 e versículo 31 falam sobre o arrebatamento. Versículo 29 fala sobre o momento. Logo depois da tribulação daqueles dias. Não sei de onde é que as pessoas tiram base bíblica para falar que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Jesus falou logo depois da tribulação daqueles dias. Amém? Vamos ficar em pé então. Durmam com essa. Estou zoando. Além desse texto, existem outros 2 textos em Apocalipse que falam que o arrebatamento provavelmente, lógico, é tudo provável, né? Porque Jesus não falou que vai ser depois, assim, direto. Além desse texto de 24. Apocalipse 12, do 13 ao 17. Apocalipse 12, do 13 ao 17. E Apocalipse 20, do 4 ao 5. Eu vou explicar todos esses textos com calma ao longo das aulas. Mas esses textos falam que o arrebatamento provavelmente vai acontecer após a tribulação. Apocalipse 12, do 13 ao 17, e Apocalipse 20, do 4 ao 5. É interessante a gente ter isso em mente, porque eu já falei isso para vocês. Qual é o risco de você estar achando que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, e quando a tribulação inicial você se ofender com Jesus. Você fazer como o João fez quando estava preso. Ele perdeu a noção de quem ele era, e ele deixou a esperança dele em Cristo esmorecer. E você vira e fala assim, mas o que está acontecendo? Não era para ele ter voltado? Então quer dizer que a Bíblia não estava certa? Quer dizer que eu aprendi errado? Existe a possibilidade, para mim é quase certo isso, que a Bíblia fala que vai acontecer no final da tribulação. Inclusive a Bíblia fala que durante a tribulação, homens e mulheres santas perderão a vida. Homens e mulheres santas perderão a vida. Existe um paralelo muito interessante entre esse período de 7 anos de tribulação e a execução das 10 pragas no Egito. A gente espera que a igreja e Israel eles sejam mantidos de maneira sobrenatural durante esse período de tribulação. Mas a Bíblia também fala que santos morrerão. É a questão da preparação. Estamos preparados para morrer por Cristo no período da tribulação? Esses santos que morrerão ainda terão um prêmiozinho a mais. Mas aí eu conto na semana que vem. Amém? Pastor Marcelo vai orar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, pedir, Deus, que o Senhor venha preparar a Tua noiva. Nessa hora nós oramos, Senhor, por cada pessoa que faz parte da noiva de Cristo. Pai, que todo aquele que está distraído
Pai, possa, Deus, voltar para o caminho, voltar, Deus, para o caminho da santidade, Deus. Nós oramos, Pai, para que haja um despertar da Tua noiva sobre nós, como corpo, Pai, que o corpo e que a noiva possa desejar o noivo, Senhor. Nós oramos por isso, Deus. Abençoa a nossa vida, Pai, que tudo isso que aprendemos, Senhor, possa estar, Deus, transformando o nosso interior. Que a nossa expectativa mude, Deus, que o nosso desejo seja, Pai, ardente pela Tua volta, Senhor. Abençoa cada um de nós. Não adianta nós ouvirmos somente, Deus, mas que possamos praticar e viver isso, Pai. Viver isso e viver, Deus, dizendo Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que possamos, Deus, declarar isso todo dia. Que todo dia possamos esperar o Senhor e com certeza o Senhor vai voltar. Muito obrigado, abençoa a nossa vida, abençoa as ofertas, Senhor. O Senhor continue conosco, Pai. O Senhor continue nos fortalecendo e nos levando em casa na sua paz. Em nome de Jesus, amém.